Neste primeiro dia do nosso retiro, nós queremos falar de algo que nos afasta de Deus. O primeiro tema do nosso retiro está na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 12. Não reine, pois, o pecado em vosso corpo mortal. Caberia nos fazer uma pergunta diante desse tema. Nós queremos ser escravos da justiça ou do pecado? Escravos de Deus ou do pecado? Cada um de nós devemos refletir um pouco sobre: não reine o pecado em vosso corpo mortal, não reine a desordem, não reine a desgraça. O tempo da quaresma é um tempo especial, onde nós devemos refletir sobre aquilo que em nós prejudica a nossa convivência com Deus, a nossa comunhão com Deus, o nosso contato com Deus, prejudica a nossa oração, prejudica a nossa comunhão de fé com nosso Senhor Jesus Cristo. E infelizmente nós deixamos o pecado reinar na nossa vida, porque temos uma vontade fraca. E nós precisamos buscar, não somente alimentar, mas fortalecer a nossa vontade. E nós fortalecemos a nossa vontade nesse tempo quaresmal, fazendo penitência, o jejum sagrado. Nosso Senhor disse: há males, pecados, desordens, que só serão vencidos com jejum e oração. Chegará o tempo em que o pecado não mais dominará a nossa vida. Chegará o tempo em que seremos totalmente libertados. Meus irmãos, nós temos muitas paixões, desejos, vontades humanas. Muitas vezes vontades e desejos contrários à vontade de Deus, o querer de Deus. E nós precisamos reconhecer o que Deus quer para nós. O mundo nos engana, as coisas do mundo nos enganam. Passa uma imagem mentirosa de felicidade. Não é isso que Deus quer para nós. Deus não nos criou para sermos escravos do pecado, das concupiscências, das paixões desordenadas. Tudo isso contrário à vontade de Deus. O corpo quer prazer. Ele não está preocupado se é lícito ou não. Ele simplesmente quer, a carne deseja, as paixões querem, mas que o pecado não reine em vosso corpo. O pecado não reine em vosso corpo, que é templo do Espírito Santo, que é templo de Deus. E nesse tempo da quaresma, por meio da penitência verdadeira, por meio da abstinência, por meio da renúncia, por meio da oração, nós precisamos vencer este mal. Que o pecado não reine em vosso corpo. Que o pecado não reine em vossa carne, que o pecado não reine em vossa alma. Lembrem-se sempre, o corpo quer comer além do necessário, mas eu não posso, porque é pecado da gula.
Não podemos nos entregar a ele, porque ele nos destrói a vontade de Deus. Preste atenção, quando a gente para de rezar, quando a gente para de persistir, quando a gente desiste e a gente se entrega, o que acontece? Vamos nos tornando frios na nossa oração, vamos nos tornando fracos. Precisamos renunciar. E o tempo da quaresma é um tempo oportuno para renunciarmos tudo aquilo que não é de Deus. Tem pessoas até boas do nosso lado, mas às vezes nos apresentam realidades que não são de Deus, não são da vontade de Deus, e nós também precisamos renunciar a isso. Renunciar a amizades, renunciar a coleguismo. Pessoas que não entendem nossa caminhada cristã, não entendem o que nós buscamos, não entendem o que nós queremos. Pessoas que não sabem o valor que é ser de Deus, e elas nunca vão saber, porque elas não buscam. Então nós também não podemos nos sujeitar a estas pessoas. Nós não podemos entregar o nosso corpo aos pecados devastos todo dia, que destrói a alma que deseja Deus. Você não pode entregar o seu corpo ao adultério, aos pecados diários, não. Teu corpo foi feito para louvar e bendizer ao nome do Senhor. Quando nós escolhemos o pecado, vamos entregando o nosso corpo ao pecado, vamos nos tornando um pecado geral, completamente. Tudo que fazemos, nossas palavras, nossos gestos, falam de paixões desordenadas. Filhos, não escolham o pecado para vossas vidas. Se ele acontecer, que seja um acidente de percurso. Não era isso que eu queria. O próprio São Paulo diz: deixo de fazer o bem que quero e faço o mal que eu não quero. E foi por isso que São Paulo venceu, porque ele não queria o pecado, ele não queria desagradar a Deus, ele não queria ofender a Deus, ele não queria magoar a Deus. Que nós também não queiramos magoar a Deus, não queiramos ofender a Deus, não queiramos prejudicar o nosso relacionamento com Deus. Tudo que não tem a bênção de Deus não pode, não deve ser apetitoso ao nosso corpo. Tudo aquilo que não tem a vontade de Deus, tudo aquilo que não tem o querer de Deus, tudo aquilo que não tem a bondade de Deus, tudo aquilo que não tem a graça de Deus. Filhos, não esqueçam, Deus nunca vai querer o pecado para a nossa vida, nunca. Deus nos quer na graça, Deus nos quer caminhando na graça. E todo esforço que nós fizermos para vivermos em Deus, ainda é pouco. Deus não nos criou para a morte. Não deixe o pecado reinar na sua vida. Que o pecado não seja uma escolha sua. É triste quando nós escolhemos, decidimos conscientemente, livremente pelo pecado. É triste quando nós não temos a força de Deus para resistirmos. Mas nós temos a Santa Eucaristia, nós temos a Palavra de Deus, nós temos a oração. Tudo isso que pode nos afastar do pecado e nos colocar no coração de Jesus. Ofereça o seu corpo todo dia
a nosso Senhor. Cuide do seu corpo. Cuide daquilo que Deus te deu para zelar, para guardar. Deus nos deu o nosso corpo, templo do Espírito Santo, para fazer dele a vontade de Deus, e não para nos entregar aos bens deleitáveis, simplesmente a carne, porque a carne vai desejar todo dia, a carne vai querer todo dia. Mas nós precisamos buscar força nos sacramentais da igreja, na Santa Confissão, na Santa Eucaristia, na oração do Santo Terço. Não deixe o pecado dominar a sua vida. Não vos deixeis enganar pelo diabo. Ele anda como um leão a rugir, procurando devorar-nos, devorar nossa família, devorar nossa casa, devorar nossa pureza. Ele quer a nossa destruição. Não reine, pois o pecado em vosso corpo mortal. Não deixe que o pecado domine, reine, governe a sua vida, dirija a sua vida, coordene a sua vida. Não. Lembrem-se sempre, por hoje não. O pecado a gente tem que dizer não para ele todo dia. Por hoje não. Por hoje não. Eu não vou mais pecar. Eu quero o céu. Eu quero a salvação. Eu quero o reino de Deus. Eu quero estar com o Senhor. Eu quero habitar a casa do Senhor. E o pecado não faz parte da minha escolha. Que Deus te abençoe. Que Deus fortaleça dentro de você essa vontade de ser dele, esta vontade de santidade. Mas não esqueçam, não existe santidade sem renúncias. Não existe santidade sem oração. Não existe santidade sem nos afastarmos do pecado e daquilo que nos prende ao pecado. Não. Que o pecado não domine o vosso coração. Não reine na vossa casa. Se você tem alguma coisa, algum pecado que reina na sua casa, Deus te chamou aqui hoje para você fazer uma renúncia. Por hoje não. Eu não quero mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pare de se maltratar. Não queira aos outros culpar. Diga por hoje não. Por hoje eu não vou mais pecar. Estenda a sua mão e abra o seu coração. Volta pro teu Senhor e se abra a restauração. Com Cristo você vai superar as barreiras, passar todo o pecado, vencer. Um novo homem vai nascer.